Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 58º episódio de Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Alô. Olá, meu. Tudo fixe? Tudo em altas. Estávamos aqui a comentar o como é que chama? O lançamento dos mísseis, o anúncio do lançamento dos mísseis da Coreia do Norte à lá Top Gun. Acho que é mesmo a copiar o Top Gun. Aparece lá o Kim Jong. É o Kim Jong-un? Este é o Kim Jong-un, não é? Já não sei. Este é o 1. É o 2, não é? É o filho. Sim, é o 2, mas há o Will, há o 1. Eu já os soube todos, já não sei. Bom, aparece o gajo de casaco cabedal e óculos escuros, assim, com o míssil atrás. Está espetacular aquilo. É tipo, o gajo parece um miúdo. E ele é um Isso. miúdo, entre aspas, mas agora não sei que idade é que ele tem, mas eu acho que ele não tem 40 anos ainda. Acho que ele tem a minha idade, para aí, 38, qualquer coisa assim do género. É um miúdo, é um jovem. Sim, para um líder não é comum. Sim. E agora? Agora é continuar? O presidente do Canadá também deve ser bem novinho. Foi, sim. Mas o King of Home, sim. Eu ia dizer que é estranho numa época, quer dizer, isto se calhar há 50 anos não estranhava, mas nós estamos a ver uma altura em que os presidentes e os primeiros-ministros têm envelhecido, né, ao longo dos tempos. Antigamente a média de idade se calhar estava nos 50, 60 e agora a média de idade está quase nos 80. Ou está nos 70, pá. E o Putin ou o Xi Jinping tem os dois 70 anos, o Biden tem 80, portanto aquilo está... A média de idades claramente está Será uma média, essa é uma média ponderada pelo tamanho dos países ou... Agora vou dar uma de Gonçalo, só deste 3 exemplos, há pá, aí 300 países no mundo. Quantos países há no mundo? Nem sei. Na ONU há 196, acho. Isso, um pouco menos, 200. Mas eu consigo dar 3 exemplos, pelo menos 2, que vêm à memória de presidentes novinhos, não é? O Justin Trudeau, Bieber, o presidente, o que é primeiro-ministro do Canadá, tem... Olha, poça, o gajo já tem 50 anos, meu, parece muito novo. É, o gajo é tipo o gajo do Matrix. Estás a ver? Tipo não, do Matrix? O problema é que hoje em dia isso parece novo para um presidente, não é comum. Não, mas da Finlândia, a primeira-ministra da Finlândia tem a minha idade, para aí. Pois tem. E na Áustria também houve um miúdo, mas já saiu por acaso, mas também esteve lá durante 2 ou 3 anos, que era da extrema-direita. Mas sim, mas tem envelhecido. Também a verdade é que a idade média dos países também tem aumentado, não é? Sim. Portanto, faz algum sentido. Parece que sim. Mas tenho notícias desta semana. Exato. Olha, eu ouvi o podcast novo do Mark Zuckerberg no Tim Ferriss. Foi o Tim Ferriss, uau. Não vi. Deve ter saído. Eu vi um comentário no Twitter de um gajo a dizer continuação da série Mark Zuckerberg que tenta mostrar aos americanos que não é um robô. Não é tipo o diabo ou uma coisa assim de género. E anda tipo a ir em todas podcast em podcast agora a tentar falar. Mas eu gostei muito deste podcast. Pá, eu gosto muito do Tim Ferriss. Da mesma maneira com o Lex, são podcasts muito, muito específicos e acho que vale a pena ouvir. E falou de imensa coisa. Ok, já pus aqui para ouvir. Eu adorei aquilo que ele fez com o Eric Schmidt. Esse é o da Google, não? Sim, foi CEO da Google. Foi esse. Muito à volta da inteligência artificial. Mas é espetacular a profundidade com que ele deixa os entrevistados ir nos tópicos. Também isto são podcasts de 2 horas, não é? Normalmente. Eu gosto muito, gostei muito também. Há uma coisa que ele diz neste podcast que está associada ao slogan que eles tinham
do Move Fast and Break Things, Yeah. que eu achei interessantíssimo do ponto de vista técnico, que é, isto depois varia um bocado de empresa de software para empresa, mas eu acho que há uma média, que a maior parte das empresas de software de produto costumam estar não estava a faltar a expressão para se perceber, mas tipo a fazer builds de código, a puxar novo código para a plataforma, ou 15 em 15 dias ou semanalmente, costuma ser mais ou menos o que se costuma fazer. E ele, nessa história do MoveFest, ele diz que uma das políticas que ele tinha na empresa do Facebook era atualizar tipo, a plataforma diariamente. Ou seja, todos os dias havia deploys de código novo para lá. E eu achei isso, à primeira vista até me parece um bocado não execuível, eu não sei como é que isso sequer é possível, mas pronto, mas a ideia dele do Move Fast and Break Things ao início é, nós não faz mal termos mais bugs, vamos obviamente ter mais bugs na plataforma, mas ao mesmo tempo vamos ter mais o feedback das coisas que nós estamos a implementar são mais rápidas, e numa área em que as coisas estão a mudar constantemente, eu prefiro que tenhamos mais bugs, mas que tenhamos mais feedback constante para podermos estar continuamente a iterar. Mas isso é uma mudança de narrativa um bocado, porque ao início ele dizia, o que era dito esta move fast and break things, era porque ele não se importava com as coisas de segunda ordem, com as consequências de segunda ordem, não é? Portanto, toda a gente perguntava, estão aí para a privacidade? Isto está tranquilo, vamos seguir em frente, não é? E depois, até que surgiu coisas como a Cambridge Analytics, que houve aquela influência nas eleições e afins, e aí eles começaram a mudar esse moto. Sim, ele fala um bocado disso, mas esta vertente mais técnica disso, eu achei interessante a maneira como ele tinha de pensar, porque ele efetivamente, apesar de tudo, continua a ser um programador, não é? É um gajo técnico. E depois ele fala muito também da Sheryl lá, ok. Sim. Que é uma das pessoas mais importantes também lá no... A história deles é espetacular. Yeah. Ele diz mesmo que ela foi quase como uma mãe para eles no início, porque eles não tinham experiência nenhuma em empresarial, e ela é que toda a parte de negócio foi praticamente feita por ela e orientada por ela, e aquilo que eles sabem foi ela que ensinou. E ele fala muito bem dela nesse podcast, vale a pena. Então, mas mais coisas, hoje sou eu a fazer o papel ali do Manuel. Não, ainda bem, cada um devia trazer várias coisas. Olha, então temos a do míssil lá do senhor do outro lado do mundo, como é que se chama o tipo? Do Kim Jong. A bolsa de Moscou, pelos vistos, já abriu assim limitada, não é? Sem investidores estrangeiros e só algumas ações. Sim, acho que os estrangeiros não conseguem comprar à mesma. É. Mas os estrangeiros ocidentais, se calhar há aí outros países que consigam. Por acaso perguntei a um amigo meu que vive em Hong Kong se conseguia comprar ações russas. E ele tentou, mas ele usa Interactive Brokers e provavelmente por ser um broker ocidental, lá está, não deixou, apesar de ele ser um coreano a viver em Hong Kong, não o deixou comprar. Mas hoje saiu uma notícia, há aí muitas questões sobre a China e se apoia, se não apoia, e eles têm aquela posição um bocado neutra, mas tem saído aí algumas notícias interessantes que para mim até são surpreendentes. Hoje foi a Sinopec, que é uma empresa estatal, parcialmente estatal lá na China, mas também está em bolsa, de energias, de transformação de petróleo, é uma petroquímica, uma das grandes lá chinesas, cancelou mais investimentos na Rússia. Disse que não havia uns projetos que estavam aí para avançar, que foi cancelado, e congelou tudo o que seja investimentos futuros na Rússia. O que é muito... com a posição neutra deles é muito estranha, e já não é a primeira que eu ouço, já houve vários bancos também que ouvi chineses que não cancelaram os investimentos lá, disseram que não faziam mais empréstimos. Quando a Ucrânia for anexada, as sanções também como é que isso também se impõem à Ucrânia? Não. A ideia é não ser anexada, não é? Pois, mas não parece, não sei como é que vai acabar isto, não, ninguém sabe, mas se for anexado... Há indícios de que hoje
também li que há algum retrocesso dos russos no sentido de não tomarem o país todo e de começarem-se a focar mais agora só na região de Donbass. Os gajos estão a ver que vão ficar tipo, lá está, tipo a Coreia do Norte, completamente isolados, e devem estar a pensar, bom, vamos cá tentar um meio termo entre eles e nós. É. Para acrescentar a esta história toda, curiosamente, acabei de ver enquanto vocês estavam a falar aqui no Twitter, e com vídeo e tudo, um míssil, não se vê o míssil, mas vê-se uma das fábricas, uma das refinarias, ou diria refinarias da Saudi Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo, no meio do deserto, a arder, bombardeada por um míssil, atingida por um míssil. Portanto, para ajudar a esta história toda, ainda temos isto. Mas esses também constantemente têm ataques às facilities deles. É. Acho que isso também é comum. Mas vamos ver. Mas já estive menos otimista com o conflito. Acho que há alguns sinais positivos. Em que a coisa... Hoje o Erdogan também... Isto tudo mais até do ponto de vista de países com um papel mais neutro e não digo aliados, lá está, da Rússia, mas que não são da NATO. Não? É a posição da China e a posição da Turquia também, apesar da Turquia ser da NATO, mas que eu acho que para muitos ocidentais é uma posição muito estranha, não é? Pensar que a Turquia faz parte da NATO. Mas ainda hoje o Erdogan, que acho que vai ter uma chamada direta com o Putin, veio dizer duas coisas. Veio dizer que ia, na chamada, incentivar o Putin a recuar e a sair da Ucrânia, e que já tinham chegado a acordo a 4 dos 6 pontos que a Rússia tinha definido, e para ele, não foi humildemente, mas é superior àquilo tudo, chegar a um consenso e dizer que alguma coisa já foi chegada a acordo. E veio também dizer que qualquer ataque nuclear que a Rússia faça é um crime contra a humanidade e que eles automaticamente, como os outros países, vão reagir. E isto são países que são bastante neutros e até têm tido uma posição mais aliada à Rússia nos últimos anos. Bom, noutro Mais tema... novidades, tivemos o... desculpa. Força. Não, diz, Gonçalo, vamos a isso. Não, estava-me a lembrar que a Tencent anunciou resultados esta semana. É verdade. E hoje entrega as ações da JD aos acionistas. Portanto, no meu caso, a Prozis vai receber hoje, aos preços de hoje, para aí 3,5 bis em ações da JD. E aqui o Carlos Gonçalo é capaz de receber... por acaso não sei, eles pagam em cash, não é? Sim, pagam em cash só se ele vivesse em Hong Kong ou vivesse num dos outros países que eles mencionam, incluindo a Austrália, é que daria para receber em ações. Mas pagam em cash, mas pagam já um preço antigo. Fixaram um preço já há uns dias. Porque é que eles estão expliquem lá essa ligação JD-Tencent? Então, acho que já falámos aqui, até a JD era uma das empresas na qual a Tencent estava investida, e decidiram passar esse investimento todo, em jeito de spin-off, aos acionistas atuais. Não foi todo, mas foi... Eles tinham 20% da JD e acho que passaram 18%, um bocado assim. Okay. Acho que não foi a totalidade. O que é uma batelada de dinheiro, são 16 mil milhões de dólares. Portanto, não é brincadeira. É um bom dividendo, diga-se. E é capaz de fazer algum re-rating, não é? Porque a ação está bastante deprimida e eles têm muito. Se eles começarem a fazer mais destas coisas, são dividendos chorudos que eles têm para dar. Mas os resultados saíram, é verdade. Eu não achei nada de surpreendente. Eu gostei até dos resultados. Gostei. Estava em linha com o que eu estava à espera. Não sei se viste a conference call, Gonçalo. Ouvi. Assim, ao li o transcript. Sim, em termos de crescimento, foi o crescimento mais baixo de sempre, da última década. Mas muito derivada a coisas que se espera que sejam bastante específicas do período. Sim, eles tiveram um crescimento muito forte em jogos internacionais e na fintech, que engloba a cloud também. E tiveram resultados mais anémicos nos jogos nacionais,
em parte também é culpa porque perderam os clientes, os menores de idade, né? E em advertising... Mas nisso, desculpa, nisso é curioso, é porque eles sempre disseram que os menores de idade era menos do que 1% das vendas. E a explicação, eles usam isso como explicação, mas porque moveram muitos dos engenheiros, em vez de estarem a fazer coding para suportar todos os outros jogos e novas aplicações e afins, eles estavam sobretudo a trabalhar em desenvolver fixes, não é? Ou maneiras de não permitir que os menores jogassem. Portanto, é aqui o que eles chamam de um efeito indireto nas receitas. Mas porque é curioso, como é que uma coisa que à partida só pesa 1%, como é que se isto andava a crescer a 15, 20% ao ano e agora só cresceu para aí 1%, como é que uma coisa que pesa 1% teve um impacto tão grande? E eles explicaram assim, o que me parece um bocadinho... Não, pode ser rebuscado, mas pode fazer sentido no sentido em que eles não estão a criar tantas coisas novas porque estão ocupadas a resolver problemas de relação. Mas pronto, não faço ideia, depois já não dá para confirmar. Não? A outra área em que eles estiveram fracos também foi na publicidade, e isso é um bocado também a repercussão da economia, não é? Chinesa, e eles estão um bocado presos ao crescimento. O crescimento chinês foi complicado no trimestre passado e tem andado, aliás, o ano passado tem andado a diminuir. E eles são afetados claramente por isso, e depois também perderam a ZTech, não é? Que também era um bolo grande, e portanto isso demora um bocadinho a voltar aos eixos. Mas pronto, lá está, são tudo questões que a meu ver parecem perfeitamente passageiras. E curiosamente alguém perguntou se o quão provável, ou se eles viam a Tencent a fazer mais coisas destas, né? Fazer mais spin-offs e até distribuir segmentos inteiros. Mas isso numa de dividir a empresa, não é? E eles sim, até eles riram-se da pergunta. Sim, eles perguntaram isto, eu creio que ao CFO, e o CFO, não, esta pergunta é mais para o Pony May. E o Pony May disse, não, isso foi... Mas é muito curioso terem perguntado, porque se de facto isto seria muito bom para o acionista, isto se tornasse um pouco como a IAC, não é? Que fosse, pelo menos para estes negócios novos e para toda a parte de VC que eles têm, quando os negócios se tornassem maduros o suficiente para fazer um IPO, também distribuíram aos acionistas. Aquilo que eles disseram fez todo o sentido, na minha opinião, por exemplo, do investimento da CIA, que faz todo o sentido. A maior parte dos investimentos que eles fazem no mercado privado, e que tendencialmente o bolo do dinheiro que eles têm investido está em empresas públicas, porque se forem casos de sucesso, elas crescem, elas vão para a bolsa, não é? E depois faz sentido de investir dessas opções para continuar a investir no mercado privado. É um bocado como, lá está, é um private equity fund ali associado ao negócio. Pareceu-me perfeitamente plausível, e tanto a JD como a CIA já são empresas maduras, não é? Continuam a ter crescimento, mas já não se espera que venham a crescer como cresceram. Outra coisa curiosa é o facto eu não sabia, o segmento cloud é loss-making, tem tido perdas. Uhum. E isto a própria Alibaba, só o ano passado é que ficou break-even, e é a maior empresa de cloud lá da China. Isto no Tencent é o mais difícil de ver porque está em conjunto com a parte de fintech, e a parte de fintech deve ser bastante rentável e engole todas estas perdas. Eles têm, é muito inicial o negócio de cloud deles, ainda está, não tem nada a ver com o americano ou mesmo o europeu, apesar de nós não termos empresas de cloud na Europa, mas eles estão na rampa de lançamento ainda, apesar deles neste conference call terem dito que fizeram um shift, vão fazer um shift, não é? De growth at all costs, para começar a pensar em ser profitable já. Mas é um negócio, a cloud lá ainda está muito numa fase embrionária.
eu acho que as 3 ou 4 juntas, se juntares a Huawei com a Tencent, com a Alibaba, e estão a faltar uma, que são as 4 maiores, que é o negócio praticamente todo, não, se calhar não chegam ou devem fazer o tamanho da Google, as 4 juntas. Da Portanto, Google? sim, Okay. da Google, da Cloud Services, do setor de cloud. Sim. Portanto, ainda tem muito para onde crescer. Que é a terceira, não? Deste lado do mundo. É a terceira, sim. É Microsoft segunda, não, Amazon, Microsoft, Google, será assim? Uhum. Sim, e a Google... são as únicas que competem cá, não é? Também há a Oracle e a IBM, mas têm andado a perder cota e são quase inexistentes em termos de... E a Google ainda perde bastante dinheiro com o cloud. Enquanto a Microsoft e a Amazon ganham bastante. Por acaso fiquei bastante admirado com a rentabilidade da Microsoft, é até maior do que da Amazon no segmento cloud. Portanto, a Azure, comparar com a AWS, é mais rentável. Aqueles devem fazer um pushing brutal com todos os outros serviços e aproveitar Porque depois isto também, o negócio de cloud, há várias camadas. Não é? Pois o que é que incluís lá? É tipo a gross margin, tu podes lá incluir várias coisas, não? Tipo, por exemplo, as subscrições. É isso, tu tens várias camadas e tens vários níveis de serviço. Tu podes fornecer, eles até costumam dizer, os 3 grandes é o IaaS, o PaaS e o SaaS, não é? Quando tu forneces software, SaaS, não é? Aquilo é cloud, não é? Mas é software. Tipo o Office 365 é que está cloud, incluído na cloud? Eu acho que armazenamento. Eu não sei o que é que eles incluem, mas deveria estar. Não, deveria estar. Sim, o segmento de Office e Windows é à parte. Eles depois têm um segmento mesmo na Azure. Isto é Microsoft. Eu não sei o que é que inclui, mas infraestrutura as a service e platform as a service, provavelmente está tudo lá. E depois podem pôr vários serviços por cima. E nesse aspecto acho que a Microsoft é capaz de ter uma vantagem em relação à AWS, porque é muito mais a sua natureza e não sei se não consegue pôr mais serviços por cima que são muito mais rentáveis. Ou seja, usar a parte de infraestrutura quase a ser break-even, mas depois o que dá lucro é todos os serviços que fornecem por cima. Não, mas olhando para o negócio parece ser exatamente isso, com uma escala menor é mais rentável. Portanto, basicamente consegue, com os outros serviços, trazer muito mais dinheiro à cloud. Por exemplo, onde a Tencent pode ir buscar dinheiro é com a Tencent Video e com a Tencent Office, porque eles também têm um Office, não se chama Office. Chama-se Docs, não é? Tencent Docs. Aí é que eles podem extrair valor e o resto fornecerem quase a custo zero, só para fazer crescer a indústria. Pronto, e com isto já temos aqui um tema. Saiu hoje uma notícia muito importante para os acionistas da Facebook. Na Europa era para chegar a acordo para uma obrigatoriedade de interoperability das empresas de comunicação. Ou seja... Os Estados Unidos, não foi? Sim, não, mas entre as empresas de comunicação a nível nacional, a nível europeu, de não fecharem os seus circuitos, ou seja, permitir enviar mensagens tipo para a iMessage da Apple e receberes pela WhatsApp, por exemplo. E vice-versa, ou seja, basicamente é uma medida antimonopolista a nível europeu, para que a Rui Má veio logo dizer que se isto fosse na China já estava tudo a cair, não é? Isto é o antitrust e é o governo chinês, mas que a Europa também tem muitas atitudes destas. Eu não sei muito bem os trâmites daquilo, mas na verdade o que me disseram é que aquilo provavelmente até pode ser muito bom para o WhatsApp, porque vai... Sendo a empresa número 1, por exemplo, a iMessage da Apple pode perder a sua exclusividade, não é? Não é exclusividade, mas a tentativa da Apple, por exemplo, de fechar o círculo e de controlar aquilo. Mas como é que isso é? Tu mandas mensagens do WhatsApp para outro serviço? Sim, à partida é tipo, imagina, podes mandar mensagem de iMessage, por exemplo, eu não tenho, eu sou Android, não é? E posso receber isso através da WhatsApp. Okay. É estranho e eu também não sei, eu não li profundamente como é que aquilo está feito e a verdade é que aquilo também ainda não tem um ponto de vista técnico, está assim abstrato,
Aquilo depois como é que pode ser implementado Ok. ainda vai demorar, ainda vai ser preciso uma análise. Mas a Apple faz um bocadinho isso. A mensagem de texto normal está integrada no iMessage. Portanto, quando tu mandas uma mensagem com o iPhone pelo iMessage, não sabes se vai em texto, mensagem de texto normal, ou se vai pelo iMessage. Depois eles lá escolhem. Mas eles fazem isso com os deles, não é? Com os deles? Sim, ou seja, nos iPhones eles... Sim, eles depois veem se o receptor tem um iPhone. Se for um iPhone, mandam por iMessage. Se não for, mandam por texto. Yeah. Mais E coisas. também o Digital Act, também da parte de toda a nova regulação que a Europa vai implementar ao Facebook, a Google e fins, vão ter poderes de separação das entidades, se forem o que eles chamam repeat offenders, ou seja, se não cumprirem com as regras várias vezes, e podem levar multas agora até 20% da receita global. Uau. Portanto, já começa... Já faz moça. 20% da receita global já faz massa. Já não é aqueles 1 ou 2 bichos que costumavam pôr há uns aninhos. Opa, lá está, isso só ajuda os grandes, que conseguem contratar o pessoal, todos os advogados e tudo o que é compliance, e os pequeninos vêm-se mais gregos com isso. Por outro lado, excluem todos os pequeninos destas regras. Ok. É só para empresas com market cap acima de 75 bis. Ok. Isso onde? Desculpa? Isso é onde? É a Europa ou... É na Europa. A nova regulação europeia que foi divulgada hoje. Chama-se... Se calhar isso é a mesma coisa que o Diogo está a falar, são várias peças do mesmo puzzle, não? Sim, deve ser. Eu também, foi tudo anunciado hoje, sim. E também foi anunciado que a Europa vai continuar a permitir, que era uma coisa que estava a tentar acabar, a partilha de dados entre os servidores europeus e os servidores norte-americanos. Okay. Uma das coisas que estavam a tentar fazer era que não saíssem a informação da Europa. Pronto, e isto ainda vai continuar. Noutras notícias relacionadas, a Uber em Nova Iorque vai ter os táxis na sua plataforma. Portanto, interessante. E estava a malta até a mandar bocas no Twitter que a Uber em Nova Iorque é mais cara do que os táxis. Eu não sabia, não fazia ideia disso. Em Lisboa também. Mas, quer dizer, pelo Acho menos que não, só a bandeirada do táxi é de 2€ e tal, não? Eu ia dizer, é que pelo menos quando precisas deles, né? Porque eles têm a tarifa dinâmica na Uber. Ok. Sim. Se começar a chover de um momento para o outro e for hora de ponta, se calhar o táxi é mais barato. Se fores a um concerto e quiseres apanhar quando saís do concerto, se calhar não é os 6€ normais, pagas 14 ou 15. Portanto, quando precisas deles... No outro tema ainda mais ou menos relacionado, Netflix também vai cobrar pelas passwords a mais, não é assim? Uma coisa assim do género, ou seja, já não podemos partilhar passwords. É isso. Não, podes partilhar, não é? Agora vai ter um sistema de partilha mais, mesmo para desconhecidos e afins, ok. em que cobram por isso. Agora o que tu podes fazer tu crias várias contas no Netflix, não é? E depois partilhas a tua password com os teus amigos e familiares. Exato. Mas pronto, eles têm a tua password. E vais deixar de poder fazer isso. Não, vais continuar a poder fazer isto. Mas pagam e a pessoa. Não, mas agora o que vais poder podes dar uma password diferente, podes criar uma nova password que não seja a tua, para eles não ficarem com acesso à tua informação e dar isso a alguém. E pagas menos, pagas para aí 2€ ou assim. É um bocadinho diferente. Uma é que tu, para tu partilhares a tua password, precisas confiar que essa pessoa não vai mexer nas tuas definições. Mas qual é a diferença entre dares essa password e a pessoa subscrever? A diferença é que a pessoa não tem as tuas credenciais. Não, a pessoa subscrever, simplesmente ir lá sem estar relacionada. É mais barato, é muito mais barato. Então, basicamente é uma coisa de afiliado? Sim, é tipo um afiliado. Ok, está bem. Basicamente isto é a Netflix a usar-te como canal de vendas. Alguém que adquire um cliente e, portanto, passa para o novo cliente alguns destes custos de aquisições em jeito de desconto no custo da password. Ok. Conta. Bom, vamos aos temas, meus caros.
O meu tema é, já agora, agradecer ao Frederico Guimarães que nos segue e que anda a fazer um trabalho muito bom online, que no outro dia comentou sobre, estávamos a falar, eu estava aqui a confessar a minha ignorância de tudo o que era bolsa antes do Security Analysis e do Ben Graham, e ele falou-nos fez-nos um pequenino resumo de um livro que fala sobre exatamente isso, sobre o nascimento da Bolsa de Valores e tal, e eu decidi pegar nesse tema e nesse esclarecimento do Fred e hoje falar-nos um bocadinho sobre como nasceu a primeira Bolsa de Valores, que o Diogo já aqui tinha comentado antes, em Amsterdão, no século XVII. Diogo, o teu tema é? Eu trago a última carta do Howard Marks, em que ele tenta falar um bocadinho das mudanças internacionais que estão a haver agora também, que não é de agora, mas que aceleraram com o conflito na Ucrânia. Deixa-me adivinhar, ele descreve uma quantidade de coisas e no fim não te diz nada, diz pode ser preto, pode ser branco e prepara-te. Claro, mas isso é sempre assim, não é? O futuro é incerto. Sim, sim. E, portanto, o caminho pode ser um como pode ser o outro. Exato. Mas ele acaba por dizer o que é que ele acha que é mais provável, sem dizer o que acha que vai acontecer. São duas coisas diferentes. Boa. Mas que pode não acontecer. Claro, claro, obviamente. E tu, Gonçalo, o teu tema é? Mas essa certeza absoluta não existe, não há ninguém que tenha certeza absoluta do que Não, acontece não no estou a futuro. dizer que é certeza absoluta, mas e já comentei aqui mais vezes, tipo, às vezes parece-me não. Ler uma grande maioria dos memes do Howard Marks é perder tempo. Sair de lá, ok, vi um descritivo de alguma coisa, mas não saí de lá com novos insights nem nada. É só um descritivo de alguma coisa, mais nada. É tipo, podia ter perdido este tempo a fazer outra coisa qualquer. Mas O que não acontece sempre com uma sairias... carta do Buffett, que te esclarece um ponto qualquer, ou sobre inflação, ou sobre, sei lá, aquisições, ou assim. As do Howard Marks são sempre assim. Para mim, epá, cada um tira o que Claro. e toca-lhe de maneira especial. As do Howard Marks, a maior parte das vezes, para mim, é perder tempo, basicamente. Mas... Sim, mas estavas a ligar isso ao facto de ele não ser decisivo nas suas previsões. Nem previsões ou conclusões, podem não ser previsões. Podem ser só conclusões. Ok, o facto de ele não ser decisivo nas suas conclusões até é um aspecto que eu gosto nele, porque tem uma humildade suficiente em assumir que não sabe. Tudo bem, Gonçalo, mas é mesmo que eu estar aqui 10 minutos a dizer-te que amanhã pode fazer sol ou pode chover. Tudo bem, ok, eu demonstrei-te que não faço ideia o que é que acontece amanhã, nem tenho a presunção de saber, mas não te acrescenta nada. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas o que ele faz não é bem isso. Ele diz, olha, não sei se amanhã faz sol ou vai chover, mas porque estamos no inverno, porque teve a chover no norte e o vento está de norte para sul, provavelmente vai chover amanhã. Mas não tenho a certeza. Eu sei ver isso. Não preciso de ler uma carta de 10 páginas para entender isso, Gonçalo. É só isso. Okay. Normalmente eu não tiro, e cada um, lá está, pode tirar conclusões e entender a coisa de maneira diferente. Eu normalmente não tiro grandes conclusões das cartas dele, tanto que, e obviamente faço sempre a ressalva da minha memória, não me lembro de nenhuma em especial que me tenha dito, pá, aquela carta realmente vale a pena ir ler. Não me lembro, enquanto do Buffett posso dizer umas quantas. Bom, continuando, teu tema? E o meu tema é a importância de investir em empresas nas quais confiamos na gestão e principalmente se acontecer uma crise nessa empresa em particular, em que tenhamos informação imperfeita, que normalmente são todas as crises, não é? Portanto, é isto. E aproveitando uma carta já um bocadinho antiga, de 2015, do Rob Vinal. Começamos por quem hoje? Diogo? O Diogo já não começa há algum tempo? Acho que é isso. Posso começar? Então vá. Então, basicamente, eu acho que eu posso dividir a carta em duas partes. Uma parte que fala sobre o problema energético da Europa e a segunda parte que fala sobre o reverter, ou eu não digo reverter, porque eu não acho que esteja a reverter para já, mas a estagnação ou aquilo que se está a pensar sobre os efeitos da globalização e que ultimamente se tem tomado algumas medidas que vão no sentido contrário. E então ele tenta contextualizar
o porquê da Europa estar muito dependente energeticamente da Rússia. E um dos motivos, ele coloca ali 4 motivos que levaram a isso. Eu não estou a fazer a carta por ordem, portanto, se vocês se estiverem a olhar para ela vão se perder um bocado. Ele coloca ali 4 motivos. Um é a queda do mundo de Berlim, a queda do RSS, 5 motivos na verdade, a queda do RSS, a noção de que conflitos nucleares vão o risco de um conflito nuclear tem estado a cair, pelo menos essa noção, e a shortness de memória, que é o facto de termos pensamento, só olharmos para aquilo que se passou no tempo curto, no passado mais recente, e portanto difícil mantermos presentes aquilo que aconteceu já há bastantes décadas. E a falta de conflitos, de grandes conflitos à escala multinacional, ou seja, entre vários países. Os poucos conflitos que têm havido assim mais fortes normalmente são conflitos internos de guerras civis ou problemas internos entre os países, e não conflitos entre países. E que todos estes motivos levaram a uma dependência grande energética da Europa, em parte também pela globalização, porque a globalização pressupõe que nós passemos a produzir as coisas onde elas são mais eficientemente possível de serem produzidas, e claramente a Rússia, que é um país riquíssimo em recursos naturais, a produção de petróleo e gás natural na Rússia é muito mais barata do que a produção na Europa, e portanto facilmente a globalização ligada a estes fatores todos que disse levaram a que, com o passar dos anos, a Europa ficasse muito mais dependente. Ele mete aqui alguns números que eu achei interessante além de ver, além de ter só o conceito base, porque eu sou uma pessoa de números, e ele mete então uma tabela em que tem a Europa e a Rússia e o consumo e produção de gás natural e carvão. A Europa é deficitária em cada um desses 3 elementos. No petróleo, ela produz 3,6 mil milhões de barris ao dia e consome 15 mil milhões de barris ao dia. Portanto, é deficitária em 11 mil milhões de barris. Em gás natural, ela produz 230 bilhões de metros cúbicos e consome 560, portanto, é bastante deficitária também. E em carvão produz 475 e consome 950. Portanto, é deficitária nos... Diz. Seria giro ver estes dados sem a Noruega. Então seria um absurdo. Exato. A Noruega e acho que a Inglaterra também tem alguma produção, também tem mas se tirarmos esses 2 países, então é um descalabro. Por lado contrário, a Rússia exporta mais de cada um destes 3 do que importa. Em 2019, as exportações destes produtos equivaleram a 223 mil milhões de dólares da Rússia, o que faz mais de metade das exportações russas. Portanto, mais de metade das exportações russas é petróleo, gás natural e carvão. E ao longo dos anos, há um facto interessante, é que a Rússia tem aumentado a sua energia nuclear, produção interna de energia nuclear, para alimentar a energia do país, precisamente para poder exportar mais. Eles têm aumentado. Do lado contrário da balança, a Alemanha, que na Europa é um dos maiores problemas de dependência russa, tem vindo a diminuir, e ela já chegou a ter 30% da eletricidade produzida em território alemão a ser alimentada por energia nuclear, e neste momento a percentagem vai nos 11%. E além de estar nesses 11%, eles ainda provavelmente vão descontinuar as centrais nos próximos anos. Houve aí uma altura em que, agora por causa do conflito, em que disseram que afinal iam adiar, mas que pelos vistos não vão. Eu não consigo perceber a política deles. A maior parte da Europa já disse que
que vai atrasar o desmantelamento das centrais. Alguns países continuam a criá-las, não é? A França é claramente o país de referência na Europa e, na minha opinião, do mundo de energia nuclear. A Finlândia inaugurou agora a mais moderna central nuclear do mundo e que vai abastecer quase 15% da eletricidade nacional. E os alemães, que eu acho que foi um dos maiores erros do governo da Angela Merkel, foi perderem, cada vez se tornarem mais dependentes das exportações externas e cancelarem, cada vez terem menos produção nuclear. Eu faço parte da escola que defende que devíamos investir todos muito mais em energia nuclear e lá está, e só virem o Václav Smil, que eu já referenciei aqui várias vezes. Não há solução a médio e longo prazo de fugirmos dos combustíveis fósseis se não investirmos na nuclear. E então, voltando atrás, eles apresentam aqui um gráfico sobre a produção nacional e a importação da Rússia de combustíveis, e o pico de produção de gás e petróleo na Europa foi nos anos 2000, e desde os anos 2000 que temos estado a cair na produção e temos estado a aumentar as importações da Rússia. Portanto, esta independência, em parte, é uma consequência da globalização, com uma noção de que o risco de haver um conflito, a probabilidade, não é? O risco tinha vindo a diminuir ao longo dos tempos, e se calhar também uma noção de que aquilo que nós temos na Europa, não é? de interdependência entre todos os países, podia ser estendido ao mundo, que é um bocado que a globalização tem, mas que na verdade começa-se cada vez mais a refletir nos perigos da globalização. E isto remete ao segundo ponto do artigo dele, que é indubitavelmente a globalização contribuiu, pelo menos a nível mundial, para um maior prosperamento económico, maior crescimento económico e retirar muito mais pessoas da pobreza. As principais classes que foram afetadas com isto foi a classe média europeia e americana, que foram as mais prejudicadas com a globalização, mas a nível mundial a globalização foi algo que fez crescer, né, a economia, e fez crescer o bolo para todos no mundo. E um dos gráficos que ele remete aqui tem a ver com um dos fatores que tem vindo a fazer com que a inflação esteja muito limitada nas últimas 4 décadas ou 5 décadas, é a globalização, que é deflacionária. Se tu estás a fazer os produtos onde eles são mais eficientes de serem feitos a nível mundial, não é? Tu consegues ser mais eficiente a produzir um pouco de tudo, não é? E consegues ter pressões deflacionárias e boas, ou seja, é um bom tipo de deflação no mundo, em todo o lado. E ele tem aqui um gráfico sobre a inflação anual no mundo, que tem vindo a rondar 1,8%, isto não é no mundo, é nos Estados Unidos, peço desculpa, 1,8% nos últimos 40 anos, mas desses 1,8% de inflação, os bens duráveis têm sido deflacionários em 2%, têm tido uma queda de 2% ao ano. Ou seja, onde é que tem havido inflação? Maioritariamente em serviços e bens perecíveis, e portanto estas duas forças são efetivamente boas para o crescimento e para o enriquecimento de uma população, que é a inflação que tu tens está a nível de serviços, a nível de produção de bens duradouros tem sido deflacionária nos últimos 40 anos. E que ele, por esta queda de 2% ao ano, basicamente a maior parte dos produtos caiu 40% nos últimos 25 anos em valor. Ou seja, estamos a falar de carros, eletrodomésticos, móveis, etc., que têm sido cada vez mais baratos nos Estados Unidos, e isso também se pode remeter em parte para a maior parte dos países desenvolvidos. Mas que este sistema de globalização, aliado ao capitalismo, é um sistema de maximização de eficiência. E uma das coisas que também já falámos aqui várias vezes é que todos os sistemas que estão maximizados para a eficiência estão minimizados para
aguentar danos externos. Resiliência. Exatamente. Tudo Está tudo ligado. Tudo é um trade-off. E, portanto, quando acontece algum evento que abala o sistema não tem resiliência, não consegue aguentar tão facilmente esses embalos. E uma das grandes consequências que tem havido e que há desta globalização é exatamente a falta de aguentar embalos externos. Esta dependência europeia energética impede que haja neste momento outras opções a tomar. É muito complicado tu teres uma posição ou assumires uma posição quando estás dependente de alguma coisa, uma posição contrária. E o outro exemplo que ele fala aqui, ainda mais importante na minha opinião, do que o petróleo e o gás natural, para os dias de hoje, é a indústria dos semicondutores, que ao longo dos últimos anos tem-se vindo a concentrar cada vez mais, não é? Onde é mais eficiente a sua produção, e hoje em dia praticamente 90% da produção mundial de semicondutores está em Taiwan. Sabes porque que é aí que é mais eficiente? Isto depois, na minha opinião, é uma questão de capital humano e de conhecimento, não é? Mas porque não acho que isto não tem a ver com clima, não tem a ver com recursos, não é? E aliás, se tivesse a ver com clima, em Taiwan claramente não é o sítio ideal, porque é uma zona muito exposta a terremotos, e ainda agora tiveram um terremoto forte. Eu acho que neste caso foi claramente uma questão de capital humano e de ser algo que é altamente especializado, altamente técnico e do mais complexo que se fez, né? E conseguimos juntar ali a maior parte da nuvem de conhecimento que existe para desenvolver aquilo está naquela zona, neste momento, aliada a uma área onde a cultura de produção e de trabalho é muito elevada, né? E portanto acabaste por juntar estes dois mundos. É ali que está o conhecimento e há uma cultura muito grande naquela zona de produção eficaz, né? O Gonçalo pôs ali um gráfico. Mas aqui um gráfico que mostra onde está a capacidade de produção de semicondutores e basicamente para os chips menos avançados está relativamente bem repartida. Taiwan, Coreia do Sul, Japão, América do Norte, China, Europa e o resto do mundo, repartido. Depois, à medida que avançamos para os chips mais pequenos e mais avançados, vemos que, por exemplo, abaixo dos 10, como é que isto se lê? Nanómetros. Nanómetros, abaixo dos 10 nanómetros, basicamente só encontras em Taiwan e na Coreia do Sul. Portanto... Sim, que basicamente quem é que faz esses chips? Se forem... estava a faltar a palavra. Mas se forem microprocessadores, as duas empresas que fazem chips abaixo de 10 nanómetros é a TSMC e a Samsung. Yeah. Se forem memórias, as únicas empresas que fazem é a Samsung, a Micron, que é americana, por acaso, mas que as fábricas estão em Taiwan, maioritariamente, e a Hynix, que é sul-coreana. Portanto, está tudo ali concentrado. A única empresa que ainda tem alguma capacidade e que provavelmente vai entrar aí nesses números, se não for este ano é para o ano, mas que tem tido dificuldades e foi ultrapassada e até hoje ainda não conseguiu, é a Intel, que se prevê que consiga produzir e portanto pode ser que consiga haver essa produção nos Estados Unidos, mas mesmo assim, mesmo que consiga entrar nessa de menos 10 nanómetros, a TSMC já está no caminho de tentar fazer chips inferiores a 5 nanómetros, portanto... Sim, mas acho que aqui há uma diferença grande em relação ao que aconteceu com a Europa e a crise atual energética, ou a opção por não desenvolver energias internamente. É que esta capacidade criou-se em Taiwan e na Coreia, porque realmente foi aí que se desenvolveu, conseguiu-se desenvolver as partes mais avançadas. Não foi bem uma escolha dos Estados Unidos, não, vamos subinvestir aqui e deixar e subcontratar. Não diretamente, mas foi uma escolha de muitas empresas de fazerem outsourcing da produção à cabeça. Quando eu digo isto, imagina,
a maior parte a indústria dividiu-se, de alguma maneira, em que as empresas disseram: eu não vou conseguir competir, eu não vou ser eficiente e, portanto, eu só vou desenhar os chips, não é? Portanto, a maior parte das empresas que nós conhecemos, a AMDs, a Nvidias, sei lá, agora, elas simplesmente disseram: nós não vamos entrar nesse caminho porque lá está, eles são melhores a fazer isso lá e, portanto, vamos fazer outsourcing da produção. Mas nem sequer tinham uma escolha, e- porque não iam conseguir ser rentáveis se decidissem investir o que a TMC acabou por investir para... E depois Exato, diluir mas, bastante os então, custos. mas isso estás a dar razão, não é? Mas não foi uma escolha. Uma coisa é escolher... É sempre uma escolha, tu dizeres: eu não vou investir para ser verticalmente integrado porque não vou conseguir competir, não é? Mas isso é o mesmo motivo pelo qual a Berkshire deixou de produzir tecido nos Estados Unidos, não é? Não foi, podes dizer que não é uma escolha, não é? Mas foi, não é? Eles não conseguiam competir, não conseguiam fazer dinheiro com aquilo, não é? E tiveram que fechar. Foi uma Não é... inevitabilidade, não foi tanto uma escolha, foi uma falta de escolhas, falta de opções. É uma consequência da globalização, é uma consequência de conseguirem produzir melhor e serem mais rentáveis no outro lado. Sim, mas isso, e pôr isso no mesmo grau de patamar, a escolha da Europa em não investir em energia nuclear, não é que a escolha de investir em energia nuclear ainda podia ser economicamente viável, enquanto para as empresas. Exato, não, a energia nuclear foi uma escolha política, não económica, Exatamente. claramente. Pronto. Claramente. Sim, exatamente. Umas coisas são escolhas políticas e realmente funcionaram contra nós, as outras foi mesmo porque as empresas não iam conseguir ter a mesma rentabilidade se fizessem isso in-house, o desenvolvimento destes chips. Aliás, mesmo que escolham fazer agora, não conseguem produzir a tempo de... Não seria possível. A própria Intel não tem conseguido acompanhar e tem tentado. E em parte desistiu, noutra parte está a tentar competir ainda, mas... E agora há várias pessoas com opiniões diferentes, mas há quem diga que a batalha já está perdida, que eles não conseguem dar a volta. É isto, quando começas a ficar para trás, não tens grande hipótese, não é, de apanhar o barco. Haveria uma maneira, eu lembro-me de uma maneira, e voltamos à ASML, é a ASML não vender a Taiwan e vender aos Estados Unidos. Sim. É um facto, é um facto. E o Trump queria proibi-lo de vender à China. Na verdade, não vende lá a máquina mais avançada à China, mas qualquer dia Taiwan, China. Taiwan é China. Exato, exatamente. Mas pode acontecer, pode vir a acontecer uma coisa dessas. Quando o Trump ganhar novamente. Eu acho que isso nunca iria acontecer. Porque, quer dizer... Já não digo nada, não é? Não, agora com isto com as sanções à Rússia... Porque se tu proibisse a ASML de vender, repara, o problema aqui é que a Intel também tem acesso à ASML e não consegue fazer aquilo. Portanto, se tu proibisses a ASML de os vender, aquilo era muito mau para nós. E ias dizer que eles não iam conseguir continuar a fazer chips, está bem? Mas então tu não ias conseguir ter os telemóveis, os computadores e tudo o que tens hoje em dia. Sim. Há muito, influencia muito mais coisas. Sim. O que é certo é que agora devagarinho esta história da globalização... Porque a própria concorrência não ia conseguir, não é como se tivessem os dois a competir. A Intel também não consegue fazer, mesmo com as máquinas. Portanto... E eu não estou a dizer que é amanhã, mas o próprio Howard Marks fala nisso, tipo, a globalização levou-nos a isto e agora este conflito está a levar-nos a pensar se calhar algumas partes da globalização devem ser pensadas e voltamos ao Trump, curiosamente, e o gajo no outro dia até veio criticar a Alemanha por estar tão dependente da Rússia e pelos vistos isso saiu muito nas redes sociais, mas nem tanto nos mídias tradicionais, e ele tem toda a razão, obviamente, acho que não há dúvidas em relação a isso, e eu não sou defensor do Trump, mas claramente está-se a começar a pensar em não depender tanto de terceiros como se tem dependido até agora, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer no dia a seguir. O que na minha opinião é muito triste para o mundo. Porque sim, claro. Eu acho que há poucas dúvidas de que a maneira mais eficiente de operar é exatamente através desta globalização, é de fazer as coisas onde elas são mais eficientes de serem feitas. Portanto, se nos dessemos todos bem, não é? Isso claramente era uma mais-valia para a humanidade e que, obviamente, que estas questões de segurança e de trazer in-house e começar a produzir localmente, etc., fazem com que tu consigas resistir a problemas, lá está, de natureza política e militar, etc. Mas, obviamente, que é um
algo negativo para toda a gente, né? Vais claramente estar a pagar mais pelas coisas, claramente vai ser menos eficiente e a tua produção, a tua produtividade vai cair, não há outra hipótese. E isso é altamente inflacionário, lá está, é altamente destrutiva em termos de geração de riqueza. Depende como medes a riqueza, também. Há coisas em que a globalização não é assim tão boa. No outro dia falava-se disso, curiosamente, do Facebook, mas muito antes do Facebook, a linguagem do inglês começar a ser. E acho que ouvi isto no Alvin, na prova oral, não me lembro do nome dele. O convidado tinha escrito um livro sobre línguas, se não estou em erro, ou sim. E o facto de se estarem a perder uma quantidade de línguas e tudo tender para o inglês, está-se a perder uma riqueza, um património cultural espetacular. Isso não tem a ver com globalização, mas isso tem a ver com o facto de todos conseguirmos nos dar mais uns com os outros. Então, a aculturização implica perda de... Pronto. É um património imaterial que se perde. Pronto. E é menos riqueza, nesse aspecto, é menos riqueza. Portanto, há coisas que a globalização são piores do que... O trade-off para mim é positivo, lá está, eu prefiro perder línguas, mas as pessoas darem-se. Ou seja, se há muitas culturas porque as pessoas vivem isoladas umas das outras... Não, neste caso, curioso, sim, mas há aqui coisas que também são más. Agora, não sei se conseguimos pesar, como tu dizes, sim. Todas as boas e todas as más e chegar a uma conclusão. E há mais exemplos na arquitetura também, nas artes, há muitos exemplos que a globalização não veio ajudar e veio formatar tudo da mesma forma, o que é triste, infelizmente. Mas sim, economicamente, provavelmente dar-te-ia razão. Mas pronto, e ele acaba a carta então com esse tom de que provavelmente ele não diz que a globalização atingiu um pico, não é? Mas que lá está, tudo tem um trade-off e que este tipo de coisas são escolhas. Lá está, não se consegue dizer o que é melhor, se uma coisa é melhor que a outra, mas que tendencialmente o que ele vê é que as escolhas ultimamente implicam para mais relação, mais não globalização, ou seja, nacionalização, não é nacionalização, localização, mais relação, etc. E em troca da liberalização que houve e da globalização que houve nos últimos 40 a 50 anos. E que, tendo isso em conta, isso tem peso, não é, nas decisões financeiras que nós tomamos. Uma das coisas que a localização implica, a meu ver, é uma maior inflação. É claramente, lá está, basta ir do ponto de vista energético. Se tu agora não puderes ir comprar petróleo a um preço e tiveres que produzir onde ele é mais caro, a energia vai custar mais e isso está associado a todos os produtos lá. Bom, Gonçalo, tu leste este memo? Gostaste de ler? Tens alguma consideração? Não, uma coisa, ele gosta muito do paralelismo do pêndulo, não é? Ele normalmente usa o paralelismo do pêndulo para explicar os ciclos económicos, que normalmente ou estamos muito eufóricos e as coisas correm muito bem, ou então estamos num clima optimista e as coisas correm muito mal, e raramente estamos no óptimo medium, em que está tudo só moderadamente contente. Portanto, é sempre um pêndulo a oscilar. E ele transpôs isto para explicar também este movimento que tem sido uma constante desde a Segunda Guerra Mundial, que tem sido a globalização, em que o pêndulo tem pendido cada vez mais para a globalização e atingiu o seu esplendor máximo recentemente, e ele acha que provavelmente, e os vários problemas dos últimos tempos têm dado indicação disso, é que o pêndulo está a começar a recuar. E isso é preocupante, exatamente pelas razões que o Diogo estava a mencionar. Eu não consigo ver totalmente a globalização a acabar. Nem a acabar, mas a reverter. Ou seja, eu acho que há indícios de que esse pêndulo está a voltar, mas há outros indícios que diz que ele pode continuar. E na minha opinião, na verdade, nos últimos anos,
e isto agora lá está, é polémico outra vez, mas nos últimos anos, quem tem contribuído mais para a globalização até é a China, que se tem cada vez mais aberto aos mercados. Em contraste aos Estados Unidos, por exemplo. A Europa menos, mas os Estados Unidos têm já há vários anos que têm tomado medidas mais proteccionistas, lá está. E a China tem tentado abrir-se cada vez mais possibilitar capital estrangeiro, mercados, etc. Mas também de pontos de partida bastante diferentes. Claro. Obviamente continua a ser menos aberta do que os Estados Unidos. Mas claramente esse tem sido o ponto de maior abertura nos últimos anos e que eu não antevejo que vá parar, portanto, a não ser que haja um choque muito grande agora com isso que se está a passar na Rússia, mas acho que isso será o menor dos nossos problemas se isso acontecer, e portanto eu não antevejo que a China pare de continuar a abrir-se. Portanto, e isso vai ter um peso ainda grande na globalização. E o próprio Howard Marks começa a carta a dizer, ou pelo menos tu começaste por aí, que nós temos memória curta. Não estou a dizer que daqui a uns anos nos vamos esquecer disto tudo, mas se dá mais jeito a uma empresa ir deslocalizar-se para o Oriente, talvez não vá com tanta facilidade como ia até agora, porque começas a pensar um bocadinho mais noutras coisas, na segurança e na resiliência, mas acho que o progresso continua, não podemos travar o progresso. Uma das coisas, há um senhor que tem um canal no YouTube que é a Wendy Productions. Ele faz vídeos, a maior parte dos vídeos que ele faz é de logística, de aviação, ele devia estar associado a isso. E uma das coisas que eu vi foi um dos últimos vídeos que ele fez por causa do conflito da Rússia. A maior parte das mercadorias que vêm da Ásia de avião para a Europa e para os Estados Unidos agora tem que perder muito mais horas diariamente de voo. Que aquilo é uma estupidez. Aquilo era tipo voos que faziam de China a Amsterdão, que era direto, tem que passar pelo território russo, não é? Agora tem que dar uma grande volta por cima ou fazer escala no Dubai, assim, uma coisa do género, e que uma coisa que demorava 7 horas está a demorar tipo 10. E isto para uma pessoa é igual, mas se tu estiveres a falar de mercadoria que está sempre a vir, que são mais 4 horas de combustível gasto e de tempo de viagem, etc., isto é um custo brutal no transporte de mercadorias. E portanto, se nada for feito, isto vai ter custos enormes. E aí sim, depois podes dizer que se calhar compensa produzir mais caro, porque agora o custo é maior a vir de lá. Mas isso não é bom para ninguém, né? Já. Temos que agradecer ao Sr. Putin. Bom, eu acho que nós vamos voltar a este memo, ou pelo menos ao conteúdo deste memo várias vezes durante os próximos tempos, não é? Podemos ficar aqui com ele guardado para irmos revisitando. E acho que podemos passar ao próximo tema. Quem é que vai, Gonçalo? Queres ir tu? Tu, força. Então pronto, vamos ao nascimento da Bolsa de Valores. Eu predispus-me a fazer uma série histórica durante alguns episódios, de ir aprender um bocadinho do que é que se passou antes do Sr. Ben Graham, e até comentei convosco, o Gonçalo brincou com a minha memória, que eu provavelmente depois vou esquecer e vou falar sobre outros temas, mas por enquanto estou a tentar continuar com o meu plano. Eu acho sempre muito engraçado. Tu às vezes dizes com uma semana de antecedência qual é o tema que vais dizer na próxima semana. E depois, um dia antes, dizes, malta, ainda não arranjei tema. E os vossos temas? Eu acho sempre isso curioso. E depois eu vou lá buscar, olha, já tinhas dito exato. Tu és o... Falta-me a palavra, mas o gajo que se lembra sempre. E ainda bem, obrigado. Bom, o livro que o Fred comentou é Bolsa, a Grande Aventura, do André Costolani. Eu ainda não li este livro, mas andei aqui a ler. Googlei e fui procurar como é que a Bolsa de Valores apareceu, pelo menos a Bolsa como a conhecemos apareceu. Vocês, eu sei que já sabem, porque o Diogo comentou no outro dia, mas a pergunta que vocês me fazem é: como é que apareceu a Bolsa de Valores? Diogo, estava mute. Como é que apareceu a Bolsa de Valores? Ainda bem que perguntas, está muito boa pergunta. E agora fui eu que fiquei sem coisa, inesperada essa pergunta. Bom, então vamos lá. Estamos em 1602, início do século XVII, e cria-se uma empresa chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais.
Há várias companhias das Índias, houve uma em Portugal, houve em Inglaterra, na Holanda, por aí. Esta é holandesa, é com esta que isto tudo começa. Eu acho que vou falar sobre a inglesa noutro episódio. Hoje vamos falar sobre a holandesa, cujas iniciais são VOC em holandês, quer dizer qualquer coisa. E o objetivo da Companhia Holandesa das Índias Orientais foi de desenvolver e consolidar o comércio das especiarias no Oriente, mais propriamente na Indonésia. E esta empresa basicamente competia connosco e queria-nos tirar o monopólio daquele lado do comércio das especiarias. Portanto, ainda antes desta companhia, havia várias empresas, tal como aqui em Portugal, haviam várias empresas com barcos que iam até aqueles lados buscar especiarias, enfim, andávamos ali um bocadinho às turras com eles, conseguiam trazer algumas especiarias e, entretanto, só que estas empresas competiam entre si e o governo holandês, porque viu a hegemonia de Portugal daquele lado do mundo, disse assim, opá, em vez de andarmos aqui todos às turras uns com os outros, porque é que não nos juntamos todos, fazemos uma grande empresa e vamos, sim senhor, aí competir com os portugueses do outro lado. E assim foi, criou-se a Companhia Holandesa das Índias Orientais, basicamente juntaram-se todas as pequenas empresas que havia de caravelas, de navios e de trocas de especiarias e juntaram-se e decidiram fazer um IPO, ok? E este IPO foi o primeiro IPO da história. O IPO em português é o quê? Oferta... é? Pública de aquisição. Isso. Não, não é não. Gonçalo? É oferta pública de início de De subscrição. venda? A oferta pública de venda ou de subscrição? OPV, isso. E portanto o governo atribuiu falta uma palavra em português, em inglês é charter, atribuiu uma licença de 21 anos, não, uma licença de 21 anos da exploração de tudo o que fosse Oriente do Cabo da Boa Esperança, à Companhia Holandesa das Índias. Portanto, tinha o monopólio, esta empresa ficou com o monopólio de tudo o que vinha daquele lado durante 21 anos. Portanto, isto não era só uma empresa qualquer, era basicamente uma extensão do Estado holandês, porque também tinha fortes, também tinha navios de guerra, tudo para lutar contra quem? Contra nós. Tá? Portanto, a primeira bolsa do mundo foi dedicada a acabar com o nosso poderio e com o nosso monopólio no Oriente. Isto é este de orgulho. Diz lá, Gonçalo. Não, ia dizer, estava a dizer que o prazo da concessão era 21 anos, o que aos olhos de hoje não é assim muito tempo, mas era capaz de ser para aí 80% da esperança média de vida da altura. Portanto, é bastante, é para aí 80 anos nos dias de hoje. E ainda bem que tocas nisso, porque é exatamente o ponto a seguir. Agora, assim, a história é, existiam outras empresas, ok, com ações, ou tinham existido até outras empresas com ações, especificamente estas que eu comentei, mais pequeninas e tal, que depois se juntaram e fizeram a Companhia Holandesa das Índias, só que a diferença é que essas ações eram detidas pelos investidores, pelos administradores das empresas e pelos investidores privados que estavam ali num círculo à volta, relativamente pequeno, à volta da empresa, ok? Não estava cotadas em bolsa, como a Companhia Holandesa das Índias veio a fazer-se, a estar. E essas empresas constituíam-se para os barcos irem, fazerem uma missão, voltar, e demorava 3 a 4 anos, e quando chegava, os barcos vendiam, leiloavam tudo o que traziam, e vendiam os barcos que ainda estavam capazes de navegar e distribuía-se tudo pelos acionistas, ok? Portanto, em 3 a 4 anos a empresa era liquidada e distribuía-se tudo pelos acionistas, o que não aconteceu com a Companhia das Índias Holandesa, que foram 21 anos, e já vamos ver, mais para a frente até foram muito mais do que 21 anos, se não estou em erro até foram 200 anos no total. Bom, quando eles decidem fazer o IPO, ainda não havia escritórios, a empresa não tinha sede, portanto os investidores, havia um senhor que era o Dirk van Oes, que era um dos fundadores, e ele ofereceu a sua casa para fazer o IPO na sua casa. Portanto, as pessoas vinham à casa dele e ele e outros administradores faziam turnos, e durante o mês de agosto de 1602 iam vendendo ações e anotando, registando quem é que tinha comprado as ações. Bom, o problema dos 21 anos, como tu dizias e muito bem, é que as pessoas não queriam
estavam à espera do fim dos 21 anos para liquidar os navios, não é? E não queriam estar 21 anos à espera, portanto fez-se uma adenda para o fim de 10 anos se fazer um balanço geral do que a empresa tinha e eventualmente haver a possibilidade de quem quisesse vender as suas ações à empresa, portanto uma recompra de ações, podia vender, suponho eu, ao book value. Não, isso não está claro. Mas ainda assim Mas não era cotado em bolsa? era cotado em bolsa, mas não havia aqui mercado secundário, já lá vamos, ok? Ok. Não tinha percebido isso. Portanto, ainda nem sequer havia bolsa, portanto fez uma IPO, tu investiste na empresa e ainda não havia mercado secundário, tu não podias trocar ações comigo, ok? Pronto, e é exatamente o ponto onde eu vou chegar. Portanto, fez esta cláusula ao fim de 10 anos, vamos aqui fazer um balanço e quem quiser nós recompramos as ações, mas ainda assim os administradores que tinham bastantes ações acharam que 10 anos era muito tempo, portanto introduziram outra cláusula que permitia a troca no mercado secundário das ações da Companhia Holandesa das Índias, ok? E isto foi esta cláusula que deu início aos mercados como os conhecemos e às empresas cotadas em bolsa como as conhecemos. Havia só duas questões para tu venderes, por exemplo, eu te vender as minhas ações, tínhamos que ir vender ao bookkeeper, ao contabilista da empresa, para ele ir registar, porque não eram ações ao portador e ele tinha que ter tudo registado num livrinho, e 2 administradores tinham que aprovar, ok? Portanto, isto é o início da bolsa. Curioso aqui, um facto curioso é que, como isto estava a passar em casa deste senhor Dirk van Us, a empregada viu esta malta toda a vir ali comprar ações e disse, opá, eu também quero comprar ações disto, estou a ver isto pessoal todo. Portanto, ela foi a penúltima investidora da Companhia das Índias, pelo menos investidora inicial. Logo a seguir, o bookkeeper, o contabilista que estava a registrar isto tudo, viu isto e disse, opá, eu também quero dar ações ao meu empregado pessoal. Portanto, também deu ações ao seu empregado pessoal, que foi o último investidor, e eu suponho, ainda que aquele empregado talvez não trabalhasse para a empresa, isto foi a primeira share-based compensation que houve no mundo também, foi o patrão a dar ao seu empregado ações da empresa. Portanto, isto é curioso que esta empresa tem tudo, muitos dos conceitos que nós temos hoje em dia, havia nesta empresa. Bom, esta empresa, como digo, o primeiro short seller também apareceu aqui nesta empresa. Bom, ela cresceu e por aí fora, e havia um senhor que era Lumière, que era belga e que era também administrador da empresa, mas entretanto foi expulso e veio um bocadinho, porque tinha opiniões diferentes do que se havia de fazer com a empresa e com o dinheiro, foi expulso e entretanto decidiu, então vamos cá shortar a empresa e fez um comitê para espalhar más notícias ali por Amsterdão e obviamente investiam contra a empresa, faziam naked short selling através de futuros, acho eu, do que entendi, depois a coisa não é muito clara aqui sobre o que li, que levou também depois à proibição do naked short selling na bolsa, na primeira bolsa de Amsterdão. Entretanto, o senhor funda outra empresa concorrente e descobre ou dá o nome do Estreito de Le Maire, no sul da Argentina, porque ele foi para a Índia, ao contrário, foi pelo Pacífico. Bom, portanto temos aqui, isto para dizer, este senhor já haviam bolsas antes disto, e ainda não chegámos à bolsa, mas já disse que as primeiras bolsas foram aqui na bacia do Mediterrâneo, de Génova, Veneza, por Itália, mas eram maioritariamente trocados títulos de dívida e commodities, muito mais do que ações, não havia. Também houve a Bolsa de Antuérpia, que nasceu em 1531, que também era muito de commodities e dívida, e em Londres a mesma coisa, em 1571 também se trocavam commodities. Em Amsterdão trocavam-se muitas commodities e futuros numa ponte, curiosamente, ali perto do que é hoje a estação de comboios de Amsterdão, muito conhecida. Depois da ponte passaram para uma igreja. Curiosamente, havia uma história que eu quero trazer aqui, que eu quero estudar. Havia vários portugueses judeus ligados a isto, ligados ao trading de commodities e de ações na Holanda, curiosamente. E depois, em 1611, portanto, 9 anos depois da Companhia das Índias ser fundada, criou-se o edifício da Bolsa,
especificamente para negociar as ações da Companhia das Índias e também estas commodities e títulos de dívida que estavam a ser trocados e negociados na ponte e depois mais tarde na igreja. Esta bolsa foi feita mesmo ao lado da sede da Companhia Holandesa das Índias porque, como vocês se lembram, era preciso, se quiséssemos trocar de ações, comprar e vender ações entre nós no mercado secundário, tínhamos que ir depois à sede da empresa, fazer o registrozinho a dizer, olha, nós encontrávamos Gonçalo na bolsa, negociávamos e depois, então vamos lá, amigo, companheiro, até à Companhia das Índias, à sede, de realmente oficializar esta história. Depois, o retorno, há quem diga que isto foi a maior empresa do mundo, de sempre, e compara-se com a Apple. Eu vi há vários cálculos que se podem fazer em relação a isto. Não é fácil. Acho que é standard oil, não? Opa, é difícil porque os registros são fracos e depois trocava-se uma ação e tu encontras um registro não sei muito bem onde, ao fim de 20 anos, de uma ação trocada, portanto, extrapolas para descobrir o valor de toda a empresa. Portanto, não é muito claro o valor disto, nem os retornos. O que é certo é que as pessoas ganharam muito dinheiro. Há aqui um tipo que diz que durante 90 anos o retorno foi 8,69%, ok, anualizado, obviamente. Depois há quem diga 6,5%, portanto não tenho, isto não é bem claro. O que é interessante é que, e voltamos ali atrás ao senhor short seller, a empresa, ao contrário das outras todas, nunca liquidou. Portanto, podia-se liquidar ao fim de 21 anos, mas nem ao fim de 21 anos foi liquidada e durou 200 anos ou coisa assim. Só que esse senhor short seller começou a ficar chateado com isso e começou, também ativista, portanto foi um ativista, e começou também a dizer que a empresa devia dar dividendos e que os senhores que estavam à frente da empresa só queriam encher o bucho e não davam nada aos acionistas. Portanto, a empresa decidiu dar em 1610, 8 anos depois da sua criação, dar o primeiro dividendo, que foi de 75% do capital inicial, em nada mais, nada menos do que noz moscada. Não deu dividendo em dinheiro, trouxe noz moscada e disse, tem aqui 75% do vosso capital inicial, tomem lá noz moscada. Obviamente aquilo era noz moscada a mais acho que cada pessoa, cada investidor ficou com mais noz moscada do que podia alguma vez consumir, portanto, mas aceitaram e depois foram vender noz moscada pela Europa fora. E foi o primeiro grande dividendo desta empresa. Portanto, interessante. Toda esta história culmina num ditado holandês que, pelos vistos, ainda hoje é utilizado, que é: Jesus Cristo é bom, mas trading é ainda melhor. Trading, não sei se trading aqui é trading de ações ou se é trade de comércio. Portanto, a tradução é para inglês. Hei de perguntar, por acaso, à malta que nos segue, que está na Holanda, curiosamente muitos na ASML, e se estiverem a ouvir isto, eu depois posso pôr aqui em baixo em holandês para me dizerem a tradução literal. E chegámos ao fim do primeiro capítulo da história da Bolsa, meus amigos. Portanto, pronto, IPO, short sellers, ativistas, dividendos, tudo criado para lixar os portugueses e acabar com o nosso monopólio das trocas de especiarias. Aí está, amigos, muito interessante. Nós é que não inovámos, meu. Ficámos aqui presos no passado. Ainda hoje a bolsa holandesa é das mais vibrantes aí do mundo. É verdade, ficámos encostados às nossas, o que achávamos ser vantagens competitivas, não é? De escala e afins. Era demais, era grande demais para nós pequeninos. Metade do mundo, não é? Dividido com Espanha, não dá. Na verdade, aqui nós estávamos junto com os espanhóis e eles estavam em guerra com os espanhóis e, por conseguinte, estavam em guerra connosco, nesta altura. Mas sim. Bom, temos pouco tempo, hoje já nos alongámos muito. Gonçalo, vamos ao teu tema? Então, eu gostei muito desta carta. Eu fui a ler cartas antigas do Rob Vinal à procura da tese dele de investimento em Credit Acceptance. E nesta aqui ele fala bastante de Credit Acceptance. E eu gostei muito aqui deste conceito dele, de porque é que ele acha que é tão importante investir em empresas em que confia na gestão. Ele, pois, claro, faz o paralelismo que o que é normal em value investing é números, análise
quantitativa, encontrar empresas baratas, múltiplos e afins. Eu acho Pá, que isso já não isto- existe. Desculpa interromper, mas eu agora só vejo malta a dizer exatamente gestão e crescimento e boa empresa, ou então estou mais focado nisso, mas ok. Se calhar. Isto é uma carta de 2015, ou seja, referente ao ano 2015, saiu no início de 2016. Portanto, isto já tem 6 anos, e há 6 anos atrás, talvez Quality, Growth e Terry Smith e afins fossem um bocadinho menos conhecidos. Lá está, ele diz que curiosamente, ele diz que ele dá alguns exemplos. Quando busca o porquê para ele ser tão importante a gestão, ele dá alguns exemplos de notícias más de 2015 e que parecem incrivelmente atuais. Ora, veja lá, em 2015 a Google bateu mínimos 2 anos quando as empresas europeias de mídia, não é, faziam uma cobertura exaustiva de notícias e afins sobre alegações que a União Europeia ia aumentar a concorrência e estava a dizer que a Google era monopolista e que iria desmembrar a Google. Isto em 2015, e a Google estava a fazer mínimos 2 anos, aqui por causa disto. Também em 2015, a Baidu, uma empresa japonesa semelhante ao motor de busca, perdeu 1/3 do seu valor por rumores... Chinesa. Eu disse japonesa? Desculpem, chinesa. Perdeu 1/3 do seu valor porque os investidores pensavam que ela estava a apostar demasiado o seu capital em investimentos sem retornos garantidos futuros. Lembram alguém? Facebook. E, ao mesmo tempo, havia receios grandes que a economia chinesa estava a abrandar, já em 2015. Houve também um escândalo da Dieselgate, não sei se lembram, da Volkswagen, das emissões dos motores a diesel, e que puxou por arrasto outra empresa que ele tinha em bolsa, que ele tinha em carteira, a BMW. E, lá está, a Credit Acceptance caiu bastante, ele não disse quanto, mas imagino para 1/3 assim, porque o regulador o regulador do Estado de Nova Iorque questionou a empresa sobre as suas práticas de empréstimos, sobre se eram abusivos ou não. Portanto, aqui, num ano, 4 empresas passaram por mini-crises ou até crises existenciais, provavelmente podiam ser vistas assim, no caso da Google ser desmembrada na Europa ou assim. Portanto, 4 empresas, e ele tem um portfólio relativamente concentrado, para aí entre 10 e 15, portanto, 4 destas a ter mini-crises. E depois ele explica que em cada destes episódios há 2 cenários possíveis e 4 resultados diferentes, de acordo com o que tu decides. Nos casos em que estas notícias, estes receios sejam infundados, nós podemos ganhar dinheiro mantendo a posição, ou melhor ainda, reforçando-a. Ou então, perdemos dinheiro se vendermos em pânico. Por outro lado, no caso em que os receios se mostrem bem fundamentados, podemos ganhar dinheiro se cortarmos as perdas, se vendermos antecipadamente, ou perdemos dinheiro se insistirmos num erro e reforçarmos. Parece simples, mas claro que há um problema, não é? Porque o acesso à informação é imperfeito, especialmente nestas alturas, e a janela de oportunidade para decidir comprar mais ou vender tem uma duração desconhecida e normalmente bastante curta. E pronto, neste caso não temos... e ele depois vai ao concreto, diz que não tem conhecimento suficiente sobre o impacto da regulação europeia em relação ao Google, ou sobre o impacto do regulador do Estado de Nova Iorque em relação à Credit Acceptance, e muito menos tem qualquer conhecimento sobre o software dos carros da BMW, sobre se metem diesel a mais ou menos, ou se enganam nas emissões de CO2. Portanto, o que é que... e depois ele vai um bocadinho atrás e explica a sua base de investimento. Basicamente, ele investe em empresas que têm um preço atrativo, uma vantagem competitiva sustentável e uma gestão honesta e talentosa. E depois pergunta-se a si mesmo quais destas 3 coisas é que são importantes nas crises. Claramente, ele diz que o preço não ajuda muito,
por exemplo, te interessa, o mercado está a avaliar o negócio principal da Baidu a um PER de 7, quando o medo é que todos os ganhos desse PER de 7 vão ser reinvestidos para negócios que o mercado acha que não vale nada. Ele também acha que a vantagem competitiva também não ajuda muito. De que serve a forte convicção que a BMW tem uma marca espetacular. Se depois o medo de que não foi honesta com as emissões leva ao próprio prejuízo da marca, leva à marca a valer menos, para não mencionar todos os gastos com multas e afins que terá em termos regulatórios. Portanto, aqui, nem a avaliação, nem a vantagem competitiva, embora positivos na opinião dele, servem de grande conforto nestes casos. E, no entanto, a parte da gestão já lhe dá bastante conforto. E ele depois também vai novamente aos concretos da questão. Portanto, ele acredita na motivação do Larry Page e na maioria dos Googles em desenvolver produtos que sejam úteis, relevantes, omnipresentes e que tenham a capacidade de mudar o mundo para melhor. O Rob disse também que foi a vários Investor Days da BMW e que em todos o foco quase geek em tecnologia era bastante claro. E era muito vincado na cultura, pelo menos pareceu-lhe a ele. Portanto, que ele achou que esta empresa, a BMW, fazer um tweak rápido no software só para se safar das emissões de CO2 não condizia com aquilo que ele tinha visto, e depois o tempo relevou que ele estava correto. Aquela que eu achei mais curiosa também é exatamente a da Credit Acceptance, que ele visitou o departamento de cobranças da empresa por 2 ocasiões distintas, e estava à espera de uma atmosfera agressiva, tipos grandes e musculados, e o que encontrou foi o oposto, uma atmosfera positiva, onde as pessoas frequentemente expressavam empatia e simplesmente tentavam encontrar a melhor solução que fosse uma vantagem para todas as partes. Ele diz exatamente que o refrão, a coisa que mais ouvia era os cobradores dizerem como é que podemos mantê-lo no seu carro. E isto deu-lhe conforto que a Credit Acceptance tinha práticas adequadas. Para além disso, a Credit Acceptance também está no mercado já há mais do que 20 anos, e ele até acha que isto é uma vantagem competitiva em relação a todos os outros concorrentes mais recentes, que simplesmente não estão há tempo suficientes para passarem por todas as armadilhas regulatórias ou não, ou mesmo de flutuação de mercados, que possam surgir. E lá está, a crença no caráter de gestão e na forte cultura destas empresas é que permitiu a convicção de agir com rapidez em decisão nestes casos de mini-crises. Em nenhum caso ele disse que sequer considerou vender as posições ou reduzir, e em alguns casos reforçou, e no ponto de vista de hoje 2016 e hoje 2022, todas essas decisões foram trades lucrativos. Outro ponto é que vocês podem argumentar, podemos argumentar, é que será que basta esta convicção para ter a certeza absoluta que vamos estar a fazer a coisa certa? Obviamente que não, mas ter esta convicção aumenta a probabilidade de tomarmos a decisão certa. O que é que vocês acham? Ele tem eu também concordo, e ele tem um ênfase que me fez mudar também a minha maneira de ver os investimentos na gestão muito grande. Ele foca-se, obviamente que o negócio tem que ter bons fundamentais, mas ele foca-se muito na gestão. A gestão tem que ser espetacular. Só que ele tem uma vantagem que nós não temos, não é? Que ele vai aos sítios, ele vai conhecer a empresa por dentro, ele vai falar com a administração, ele tem vantagens que nós não conseguimos ter, não é? Ele quando investiu na Carvana, ele foi para lá e passou lá umas semanas, não é? A estudar a empresa ao pormenor de perto. Isso obviamente que numa crise é capaz de dar mais confiança em aguentar o barco. Uma coisa para ti é um número, estou a exagerar, mas que tu não conheces a empresa pessoalmente,
a imparcialidade ou a parcialidade, o facto de conheceres pessoalmente a pessoa e o sítio, eu acho que dá-te um peso muito maior em teres mãos fortes numa época de crise. E ele tem essa vertente que é difícil para nós, pequenos investidores, ter. Curiosamente, o último livro, acho que foi o último, do Malcolm Gladwell, foi o... não me lembro do nome, mas a base, a tese é simplesmente que nós estamos programados para acreditar nas pessoas, acreditar que o outro vem por bem, que as intenções são boas, e somos muitas vezes enganados. E começa com como é que a CIA foi enganada por Cuba anos e anos a fio com contra-espionagem, por aí fora. Dá vários exemplos. Um professor nos Estados Unidos que abusou sexualmente dos alunos ou das alunas durante anos a fio, nunca foi condenado porque as pessoas estão formatadas para acreditar que a outra pessoa nos diz a verdade. E curiosamente o Rob Vinal disse que foi um dos piores livros que leu naquele ano, acho que o ano passado. Eu estava a pensar, curioso, porque ele baseia toda, ou uma grande parte da sua tese de investimento em acreditar que aquelas pessoas, que aquela empresa, que a cultura daquela empresa é boa e não o estão a enganar. Portanto, não tenho a certeza. Eu li um bocado do livro, não acabei de ler o livro, não tenho a certeza quem é que está certo. Mas tens a outra vertente, e que o próprio Warren também diz muitas vezes, e ele também, que é muito difícil perceberes se as pessoas são íntegras e boas ou não. A maior parte delas. Mas os excepcionais é fácil de perceber, tanto para um lado como para o outro. Ou seja, a maior parte das pessoas tu não consegues ter uma opinião. Epá, mas depois há aquelas em que é fácil e basta investir nessas e excluís logo essas. E ele dá alguns exemplos giros. Um dos exemplos que ele deu, já não me lembro em que empresa foi, mas uma empresa muito antiga, em que ele foi ao sítio e a maneira como o receberam logo, e o facto de terem carros luxuosos, o facto de não sei o quê, excluiu logo ali. Ele nem olhou para mais nada. A partir daí disse logo: isto não é uma pessoa que eu quero que tenha o meu dinheiro nas mãos. E depois, e depois visitares muitas, esse sentido fica muito mais apurado. Exatamente. Ele na Carvana dá o exemplo espetacular no início do Covid 2020, eles tiveram que fazer layoff em muitos funcionários e que o próprio CEO da empresa disponibilizou um fundo em que todos os funcionários podiam alocar uma parte do dinheiro ou das suas férias para pagar essas horas que as pessoas estavam a perder. Alguns funcionários tiveram que perder, em que o próprio CEO foi o primeiro a dar o ordenado dele. Para ele, obviamente que é simbólico, porque ele já é bilionário e, portanto, aquilo não lhe fazia muita moça, mas não deixa de ser um gesto positivo. Mas depois o que ele viu foi não só da administração, mas foi a cultura empresarial, que acho que aquilo em algumas horas eles tinham enchido o fundo e que todos os funcionários doaram, mesmo os funcionários que tinham perdido horas estavam a doar para outros funcionários, e que é uma cultura empresarial que ele disse que notou claramente que aquilo é de uma gestão íntegra e que a cultura empresarial é excepcional. E ele já disse, ele dá outros exemplos, este não é o único, em que ele disse, isto não é qualquer empresa que faz isto, e ali notas que alguma coisa excepcional. Agora, claro, ele teve contacto mais de perto disto do que a maior parte das pessoas, não é? Como é que tu sabes? Estes pormenores são difíceis de saber. Claro. Não é uma coisa que... Daí que era porreiro ir visitar empresas, lá está. Andar aí... Fico inveja quando ele diz isso e que foi visitar, qual é que foi a outra que comprou a Slack, como é que chama, já que falámos várias vezes, a Salesforce. Salesforce, sim. Ele disse que já tinha lá ido há não sei quantos anos e depois foi agora outra vez, depois de comprar a Slack, e que realmente se comprova a impressão que ele tinha tido há 2 ou 3 anos. Eu fico a pensar a quantidade de empresas que este menino deve andar a visitar e esse sentido começar a apurar-se, não é? E conhecer o inside out das empresas e eventualmente a conversar com empregados das empresas. Deves ganhar uma coisa que não, por simplesmente não conseguimos ter, só olhar para as contas e ouvir as calls, não é? Torna tudo muito mais interessante, porque cola, e olha, eu, lá está com a minha memória, muitas vezes preciso de estar, de repetir muito ou de ler muitas vezes para as coisas se agarrarem à minha memória.
o facto de visitar uma empresa e ter conseguir sentir isso, aceleraria muito mais o meu processo de, eventualmente também temos que nos lembrar que também podia levar-nos a enganar-nos, não é? Porque especialmente se temos pouca experiência de visitar, sei lá, olha, lembrando da TSMC, de uma Foundry de chips, primeira vez que vamos dizer, uau, isto é espetacular, ou outra empresa qualquer, ou uma Tesla, não é? Portanto, também podemos ficar enviesados por vermos coisas a que não estamos habituados. Há que ver isso. Então é uma coisa que quanto mais experiência temos, mais visitas fazemos, mais conseguimos entender os sinais. É como, no outro dia estava a comentar até com amigos, entrevistas de emprego. Eu lembro-me de uma entrevista de emprego que tive em Espanha, onde fiquei a trabalhar, que eu perguntei, eu gostava de não estar só ao computador, de ir à obra e visitar e tal. E lembro das duas pessoas que depois foram minhas colegas, minhas superiores, lembro de olharem assim uma para a outra, de género, qualquer coisa que eu na altura não entendi bem, mas depois entendi perfeitamente a trabalhar lá, tipo, não havia hipótese nenhuma de eu largar o computador 12 horas por dia, de estar ali, não havia hipótese nenhuma de eu ir conhecer um cliente ou de eu ir conhecer uma obra. E houve ali qualquer coisa que eu, com a experiência, podia ter conseguido ler melhor e não consegui ler. E faz falta. E visto de fora, aquele gabinete onde eu estive era um gabinete espetacular. E realmente a cultura era muito má, pelo menos no meu entender. E é um gabinete conhecido e premiado e isso tudo. O que me faz também pensar que há empresas que podem não ter a melhor cultura e realmente continuam a ser grandes empresas, porque têm produtos bons ou porque, sei lá a cultura pode não ser assim tão importante. Também depende a quem e que perspectiva estás a ver, não é? A cultura, dirias que a cultura da Amazon é boa ou é má? Não faço a mais pequena ideia. Não, diria que sim, só pelo pouco que sei do Jeff Bezos, de estarmos sempre a inovar e vamos criar e vamos entrar aqui e ali. Se lá dentro o sentimento é o mesmo ou não, não sei. Exatamente. No ponto de vista de inovação, claramente aquilo está montado para testar as coisas, errar é aceitável e fazer as coisas muito diferentes. Não penalizam se gastares recursos num Fire Phone e aquilo não resultar. Agora, enquanto trabalhador num armazém, em que as tuas horas são contadas ao máximo, onde és penalizado se fizeres muitos intervalos para ir à casa de banho e afins, imagino que a cultura seja bastante má nesse aspecto. Portanto, também tens de ter aqui um bocadinho de perspectiva e saber o que procurar, não é? Ou a quem procurar. E isso vem com a experiência, lá está. Isso vem com experiência, sim, e de alguma forma algum senso comum, mas sim, experiência e se tiveres feedback. O problema disto é que o feedback é muito longo, não é? Principalmente se levar, imagina que estas interações levam a uma decisão de investimento, para tu saberes realmente, começares a unir os pontos que entre a decisão de investimento foi levado a esta visita e aquela, e conhecer a empresa, aos retornos, e entretanto teres falsos positivos e afins, demora muito tempo. E pronto, lá está. Por isso é que ainda somos novinhos e temos bastante tempo a investir, e pode ser que conseguimos apurar esta sensação. Por outro lado, eu já visitei algumas empresas e visitei algumas em Portugal e algumas em que estou investido. E algumas visitas, lá está, visitar fábricas, por exemplo, é muito difícil para mim perceber se aquilo, não consigo ver se para já tens de pensar o que é que procuras numa visita. E ires visitar, imagina, ir visitar uma fábrica de chips, o que é que procuravas aí em perceber? Se aquilo era altamente bem desenvolvido, como é que ias avaliar? Tinha que trabalhar, tinhas que estudar antes para saber o que é que queria ver. E se calhar mais do que isso queria ver as pessoas, lá está, mas também tinha que ver como é que ia entender essa cultura e tudo isso, e numa visita se calhar nunca vais entender um décimo. Malta, eu tenho que me ir embora. Está tudo. Gonçalo, encurta aí a coisa. Está encurtado, era isto, mas faz. Para a semana, então termino. É só o ponto, ele depois conclui fazendo o paralelismo com o porquê do mercado não subvalorizar esta parte cultural e empresarial. Mas, pelo menos no ponto de vista de 2016,
Mas concluímos na próxima semana, então. Fica aqui com este cliffhanger. Fica final. ao suspense, meu. Tenho que ver o próximo episódio. Meu. Tchau, pessoal. Grande abraço.